Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está nos dizendo que não é fácil, não é difícil, né, a gente rezar. Porque a oração é um diálogo com Deus. É um reconhecimento daquele que conversa como um filho com o pai. Né? Então, por isso ele vai dizer, olha, quando você rezar, chama Deus de pai. Tranquilo, ele vai te ouvir. Porque ele me ouve. Deus está dizendo, é assim que eu tenho um relacionamento com o pai. É dessa forma que eu ajo quando eu estou aqui em oração. Então, todas as vezes que você quiser rezar, senta num lugar tranquilo e diz ao Pai, Pai nosso, meu Pai, ou Abba Pai, do jeito que você achar melhor. Para quê? Para que você tenha esse encontro pessoal com aquele que você reconhece como Pai. Primeiro é a intimidade deste reconhecimento, desse acolhimento, de se reconhecer filho de Deus. Para que esse diálogo seja acontecido e proveitoso. Né? Porque às vezes a gente não tem Deus como pai. Tem como alguém que nos socorre em algumas necessidades. Tem pessoas que não têm um diálogo com Deus como pai. Tem como um socorro, como aquele que dirige todas as coisas, que fez todas as coisas, que está lá em cima e eu estou aqui embaixo, que ele esquece de mim de vez em quando. Né? As pessoas pensam assim. Então não é um diálogo íntimo, mas um diálogo que às vezes acontece dentro da nossa casa. Às vezes a gente também não tem um diálogo muito bom com o nosso pai. Né? A gente conversa com o pai de vez em quando, cumprimenta o pai de vez em quando, já não toma mais bênção, já não tem ele como íntimo. Né? Às vezes a gente nunca saiu com o nosso pai, nunca deu um abraço, nunca conversou, nunca foi numa festa com ele. Às vezes a gente não tem intimidade. Né? Às vezes nosso pai é só pai, porque me gerou. Participou ali da minha vida, me dando comida, me dando roupa. Então, às vezes, a gente tem esse relacionamento com Deus nessa mesma dimensão. Existia uma tribo norte-americana que tinha um jesuíta que ia visitá-la. E ele ficava impressionado quando ele dizia, Deus Pai, os índios pequenos, tudo saíam correndo. Os índiozinhos todos fugiam da tenda, ficavam todos assustados porque aquela tribo estava com um problema muito grande de alcoolismo. Então, os índios mais velhos, pais, batiam muito nos pequenos, nos índios pequenos. E eles, quando ouviam falar de pai, desse Deus Pai, eles saíam correndo, ficavam com medo de que aquele pai ia chegar e ia bater neles também. E ele ficava admirado que quando falava de Nossa Senhora, os índiozinhos ficavam tudo quietinho. Porque as mães eram boas, as mães não eram alcoólatras. As mães os acolhiam, abraçavam, né? Então, essa intimidade, às vezes a gente tem um relacionamento muito difícil com Deus por causa dessa intimidade também, às vezes, na nossa casa. A gente transfere, acha que Deus
está lá na supremacia e não perto de nós, não cuidando de nós. Jesus está dizendo, não, Ele cuida, Ele o tem como filho. Agora, o relacionamento precisa ser de ambos os lados, né? Não pode ser só de Deus para mim. Ele está me acolhendo, Ele está ali disposto a me ouvir, a me acolher, a me socorrer, mas é preciso que eu também tenha essa intimidade, que eu quebre esta barreira. Que eu diminua a distância, porque às vezes o meu pai pode me amar. Meu pai caseiro mesmo, um pai humano, pode me amar. Mas eu posso não amar meu pai. Aí mesmo que meu pai me trata bem, me acolhe, faz tudo para mim, mas se eu não tenho amor por ele, eu não vou sentir o amor dele. Então o relacionamento não depende só de uma pessoa, depende das duas pessoas. Mesmo que uma pessoa, a esposa ama muito o marido, mas se ele não está sentindo amor por ela, por mais que ela se esforce, por mais que ela queira, ele vai manter uma distância. Se ele está com algum problema, né? Ou mesmo que às vezes o marido ama demais aquela esposa, mas se ela está com alguma dificuldade, por mais que ele trate bem, ela vai ver mais defeito do que qualidade. Porque aí o amor não é só dele, depende do amor dela também, porque o amor meu torna recíproco o amor do outro. Porque se eu tenho muito amor no coração, todas as atitudes do outro vai me alegrar o coração. E essa intimidade que Jesus está dizendo, olha, eu tenho tanta intimidade com o Pai, que tudo que eu converso com Ele é nessa proporção. Nessa dimensão, nessa grandeza. Então, quando você vai fazendo assim, você também vai aprendendo a santificar o nome dEle com a sua vida. Você vai ter como Pai, você vai santificar o nome dEle, porque você vai tornando íntimo e vai vivendo todos os seus ensinamentos, e você santifica o nome dEle perante as pessoas. E o nome dEle torna conhecido porque você o santifica. Aí ele vai dizer, ele vai nos dar tudo. Por isso ele vai nos acolher e trazer tudo o que é necessário para que a nossa vida seja uma vida plena. Dar-nos o pão cotidiano, né? Ele vem socorrer as nossas necessidades. E aí, lógico, que toda a minha fraqueza, como pai, ele vai me corrigir, vai me educar e vai me perdoar. Como Pai da misericórdia, que acolhe o filho pródigo, né? Porque senão nós vamos perdendo essa situação. E aí vai dizer, mas também nós perdoamos a quem nos ofende. Às vezes eu quero o perdão de Deus, mas não quero perdoar as pessoas que me machucaram. Aí já vai entrar na primeira leitura de hoje. Vivemos uma vida, às vezes não na plenitude de Deus. Aí vive uma vida não ouvindo a palavra de Deus, não guardando os mandamentos de Deus, não vivendo essa intimidade com o Pai. Aí a gente vive uma vida dissimulada. Ao mesmo tempo está na igreja, está no grupo de oração, tem uma vida religiosa, mas não temos atitudes de filho de Deus. É uma vida dissimulada. Que está na primeira leitura de hoje, que São Paulo ficou muito chateado com Pedro, com os apóstolos. Por quê? Porque diante de uma situação, eles eram bastante cristãos, filhos de Deus. Diante de outras situações, não vivia como pagãos. E às vezes acontece conosco. Diante de situações, nós estamos aqui. Diante de outras, nós estamos lá fora, a gente fica com vergonha, né, de ser cristão lá fora. Às vezes em algum lugar, quando a gente vai num restaurante, né, chique, a gente vai abençoar a comida ou não, né? Eu tenho costume de abençoar, aonde eu vou. Então, você chegar num restaurante, fazer o nome do Pai, né? Ô Senhor, abençoe este alimento que eu vou comer como padre, né?
Às vezes as pessoas ficam te olhando. Mas se eu ficar com vergonha, eu vou ficar dissimulado. Vou rezar baixinho, quietinho, fingindo que ninguém está escutando. Né? Então eu tenho vergonha da minha atitude. Às vezes eu vou me envergonhar diante dos outros, vou na casa de alguém que não é cristão, eu vou deixar de ser cristão, vou viver como ele. Então eu estou sendo dissimulado. Aí eu não faço aquilo que é a minha vida íntima com Deus e aquilo que eu sou para Deus. Aquele homem talvez precisasse da minha atitude para que ele pudesse aprender a amar a Deus. Né? Eu, quando estava no movimento da evangelização 2000, né, a gente evangelizava de casa em casa. Batia na porta das pessoas, saía 2 a 2, e a gente evangelizava as casas. E um dia eu bati na porta de um homem, ele tinha mais ou menos 80 e poucos anos. Eu bati e ele, falei para ele, olha, nós viemos aqui falar do amor de Deus para o Senhor. E ele ficou assim meio, não, eu não estou preparado para receber esse amor de Deus, não. Falou desse jeito. Falei, mas você não está preparado, mas nós anunciamos o querigma, Deus ama o Senhor, né, Ele quer a sua salvação, mas ele falou, mas eu não estou preparado para ouvir. E foi cortando, e a gente terminou de falar do querigma. E falei, olha, todas as vezes que bater na porta do Senhor, talvez seja a última Deus, é Deus que vai bater. Né? Todas as vezes que alguém bater aqui, talvez seja Deus que está convidando o Senhor para ir na igreja, para ir lá. Já que o Senhor não está indo, né, muitos anos que o Senhor não vai na igreja, então hoje Deus bateu na sua porta. E todas as vezes que o Senhor vê a porta, alguém batendo na porta, saia, porque às vezes seja Deus que está chamando o Senhor de novo. Então, passado um ano, a gente passava de volta, e eu fui lá naquela casa. Eu estava passando na rua, nem entrei. Estava passando na rua, e olhei para cima assim, ele estava sentado na varanda. Tinha uma escada, e ele disse para mim assim, quando ele me viu, ele me gritou, oi missionário, sobe. Aí eu subi. Ele falou, tem 1 ano que eu estou esperando alguém bater na minha porta para falar de Deus. Porque depois daquele dia, aquela palavra incomodou meu coração. E eu fiquei aguardando alguém bater na porta. Eu fiquei esperando alguém bater na minha porta para falar daquele amor de Deus. Então, quando a gente assume a nossa identidade de Deus, às vezes a oportunidade aparece no momento certo para aquela pessoa. Então, se a gente vive dissimulado, às vezes a oportunidade daquela pessoa ser salva se perde. Porque ela estava contando, né, na expectativa de que alguém testemunhasse esse amor de Deus para ela. Falasse desse amor de Deus. Falasse da sua experiência do amor de Deus na sua vida. Por isso Jesus está dizendo, eu estou ensinando este amor de Deus a vocês. Para que vocês vendo as minhas atitudes de filho, vocês também assim o façam. Porque aí vocês se libertam desses males que estão aprisionando você. Né? De tudo aquilo que está te escravizando. Porque aí você vai viver esta riqueza, dessa intimidade do amor de Deus. E aí tudo aquilo que parecia difícil, que parecia miserável na sua vida, e que você vivia uma vida dissimulada, porque você não tinha Deus como pai, não tinha uma identidade própria de filho, estava perdido nesse mundo, agora você se deixou se encontrar. Né? Se deixa se encontrar nesta dimensão, nesta graça. Então, quando nós caminhamos assim, nós vamos identificando a nossa vida nesta riqueza, nesta graça. E assim, nós vamos santificando o nome de Deus em nós, para os outros, e fazendo com que o reino de Deus aconteça em nossa volta. E assim Deus vai podendo nos acolher e dar-nos tudo o que é necessário, o perdão, a reconciliação, Deus vai nos ensinar a termos aquilo que é necessário para viver a cada dia. O pão de cada dia chega à nossa casa, porque Deus nos dá. Então, essa graça hoje que Deus está
fazendo com que nós despertemos para essa intimidade com Deus. Jesus quer nos ensinar a viver essa intimidade. Não tenha Ele como apenas um padrasto, porque às vezes a gente tem Deus como um pequeno padrasto, né? Quando Ele faz a nossa vontade, nos acolhe, nos socorre, aí é pai, né? Porque às vezes a gente é assim. Quando não nos acolhe naquilo que a gente quer, naquilo que a gente pede imediatamente, ai, Deus esqueceu de mim, aí já é um padrasto, né? É um pai distante, um pai que não me ama, um pai que não me acolhe. Porque nós não temos a intimidade de filhos. Porque quando nós temos intimidade de filhos, nós compreendemos quando o outro não pode nos dar alguma coisa, né? Nós entendemos, olha, deve estar ocupado com outro filho, né? Tem outra coisa para que ele possa agora se ocupar, mas no momento oportuno tem certeza que ele vai me ouvir. Pronto, né? Tem tantas coisas que acontecem assim, às vezes a pessoa não pode nos dar no momento certo, naquela hora que a gente quer, mas pouco depois chega à nossa casa aquilo que a gente precisa. Assim é Deus. Às vezes Ele faz a gente esperar um pouquinho. Às vezes tem outra coisa melhor. Nossa, graças a Deus que isso não veio agora, mas veio outra coisa melhor no tempo oportuno, né? Sempre existe um tempo oportuno para todas as coisas debaixo da face da terra. Lá no Eclesiástico 2 vai falar disso. Então, nós temos que saber viver o tempo oportuno de Deus. E hoje o Senhor está nos ensinando a criar essa intimidade com o Pai. Feche teus olhos um instantezinho. Vamos pedir essa graça, que talvez a gente ainda não tenha essa profunda intimidade. Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele que nos enriquece, Ele que nos ensina a criar esta dimensão. Ele que nos dá a capacidade, Ele que nos fortalece, nos dá a dimensão da mansidão, da bondade, do carinho. E quebra tudo aquilo que parece que está dificultando o nosso relacionamento com Deus. Todas as dificuldades que nós temos em dirigir ao Pai, de falar com Ele, né? Assim como aqueles índios que tinham medo dos seus pais. Transferiu todo esse medo para Deus. Nós queremos pedir esta graça hoje, que toda esta relação seja uma relação de amor entre nós e Deus. Uma relação de filhos amados, daqueles que escutam o Pai, que vivem no Pai e que experimentam toda a riqueza. Que o Senhor possa, no dia de hoje, nos visitar, para que assim nós possamos também entrar nessa intimidade, que nós os visitamos também com a nossa oração, com a nossa entrega, com o nosso comprometimento, com a nossa vida em ação, para santificar o nome dEle. Nós te pedimos toda essa riqueza para nós nos dias de hoje. Dai-nos esse Espírito que acalma e traz mansidão e docilidade para nós. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.